Vamos à nossa rubrica, como víamos, Contas em Dia. Hoje vamos falar sobre dicas para poupar combustível. Não sei se é fácil, confesso. Com a Joana Freitas. Olá, Joana, bom dia. Olá, bom dia, Pedro. Finalmente nos cruzamos aqui, é verdade? Finalmente, tinha que acontecer algum dia. Primeira vez para tudo. Joana, dicas para poupar no combustível. A pergunta até parece simples, mas a resposta nem por isso, sobretudo nos dias que correm. Exatamente, e com os preços sempre a oscilar. Ora verdade, sobe, ora desce, verdade. ainda esta semana. Houve aí uns aumentos residuais que as pessoas já notaram. E então, a pergunta é, como poupar o combustível? Bom, antes de tudo e para início de conversa, as grandes dicas relacionam-se com a manutenção do carro e com o estilo de condução. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós não poupamos quando vamos abastecer. Ou melhor, podemos reduzir o efeito, mas é inevitável haver aqui estes aumentos, estas descidas, e contra isso não podemos lutar. Mas podemos lutar contra tudo o que possa promover o aumento do consumo de combustível, como, por exemplo, a pressão dos pneus do carro. Muito bem. Ou seja, é importante ter a pressão dos pneus do carro certo. Há por uma condição de segurança, não é? Por questões de segurança. Primeiro e acima de tudo, por causa da segurança. Claro. Sim, exatamente. E convém aqui frisar que estas dicas servem tanto para poupar combustível, como também para assegurar a segurança rodoviária, que é o mais importante. Claro. Mas a pressão dos pneus, porquê? Pode levar a um aumento de combustível cerca de 1 a 2% por cada 0,2 bar de pressão a menos do que o correto. Ou seja, pode parecer muito residual, pode parecer pouco, mas ao fim de contas tudo ajuda. Tudo soma. É, exatamente. E lhe garanto que a maior parte das pessoas, para começar, lhe garanto que a maior parte das pessoas não pensa nisso. Não Sim. faz uma ligação mental à pressão dos pneus e à, nem que seja mínima poupança, que podem fazer no combustível, lhe garanto. Sim, não, isso sem dúvida, até porque quando eu falo disto as pessoas ficam, a sério, a pressão dos pneus tem a ver com a poupança de combustível? Tem, porque lá está, vai ser agora a poupança, a pressão dos pneus, a seguir os componentes automóveis, como as velas de ignição, entre outros componentes que estão ligados ao motor e que ajudam também a promover o desperdício de combustível, que isso tudo afeta, porque o combustível, em vez de durar, sei lá, 2 ou 3 dias, vai durar um bocadinho menos, porque há sempre estas perdas residuais de combustível, ora com a pressão dos pneus, ora com os componentes que não estão assegurados e não permitem um correto funcionamento. Portanto, isto, ao final de contas, tudo conta. Claro. Tudo conta. Depois, há outros aspectos que podemos até nem associar ou nem fazer aquela ligação mental, mas que, se formos pensar a frio, por exemplo, digo eu, pergunto-lhe, uma saída apenas para ir tomar um café. Isso é evitável. É. A não ser que calha caminho, mas isso aí também é tudo, o depende funciona para tudo e nesta questão também. Vamos ao café, pegar no carro só para ir ao café. Bom, não é uma melhor opção. Porquê? Porque o motor, como está frio, demora a aquecer para que o combustível circule. Certo. Ou seja, se nós formos a pegar no carro só para ir até ao café, como disse muito bem, ou para ir até ao fim da rua fazer qualquer coisa e voltar a casa, bom, não é uma boa opção porque vai consumir combustível. Então a ideia aqui é, ou das duas, uma. Esse tipo de circuitos pequenos, ou seja, 500 metros, 1 quilómetro, o que seja, irmos a pé, ou então planearmos muito bem o nosso trajeto. E, de preferência, fazermos o trajeto maior, ou seja, fazer o que é mais longo, ir ao sítio mais longe, como diziam os antigos, e tem tudo uma lógica, irmos ao sítio mais longe, porque o carro vai aquecer, ou seja, vai valer a pena fazer aquele tempo de espera para o motor aquecer e o combustível começar a circular, e depois, à medida que vamos retornando a casa, ao trabalho, ou o que seja, irmos passando pelos outros pontos onde temos que passar. Certo. Depois, outro belíssimo exemplo esse, efetivamente. Depois, este aqui, eu tenho algum cuidado nesta matéria, vou falar dos transportes públicos, porque, e digo já frontalmente, falar da questão dos transportes públicos no Grande Porto, por exemplo, é completamente diferente de falar em Trás-os-Montes, porque Não desde vamos logo... muito longe, no sítio onde eu moro, que não é muito longe do centro do Porto. Pronto, ok, então então entendo o que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar, porque não só nos autocarros, mas sobretudo circular no metro, porque vivemos numa sociedade onde há o excesso da procura do conforto e que pegamos no carro para tudo e por nada. Aliás, basta ver aqui nas nossas manhãs informativas 3 ou 4 vezes por dia picamos o trânsito e de certeza, aqui não me atrevo a afirmar, mas de certeza que há ali pessoas que podiam ir de metro, mas preferem pegar no carro. Sim, exatamente, e até vai um bocadinho no seguimento do que falei a semana passada em relação às dicas de poupar no dia-a-dia. Certo. Sempre que possível,
ao não usar o carro e usar os transportes públicos, que até sai muito mais barato, o passo geral aqui na zona metropolitana do Porto, do Grande Porto, compensa, não é? Em relação a usar o carro, porque os preços dos combustíveis, depois não é só o combustível, é o combustível, o IUC e tantas outras obrigações que temos que pagar. Ou então, na impossibilidade disso, como é o meu caso, que eu vivo na zona suburbana, ou seja, um bocadinho afastada do centro do Porto, o que fazer? Deslocarmos de carro até um sítio mais próximo, com metro, ou com um comboio, ou com outras alternativas de transporte, porque certamente o impacto e o gasto que vamos ter de combustível é muito menor do que se nós fizéssemos o trajeto todo de carro. Certo. E até... Levar o carro até ao ponto de acesso ao metro ou de comboio, Sim. deixar o carrinho estacionado. Que está muito bem. Que está muito bem, por exemplo, ir trabalhar de comboio, regressar nas calmas, no comboio, pegar no carro e para casa. Salvo, claro, e há sempre exceções, como as greves, como situações inesperadas, evidente. isso aí o carro também serve. Evidente. Mas fazer o uso inteligente do carro, que nos permite poupar em muitos aspectos, como mais uma vez combustível, manutenção, que também conta, e como nós já estamos aqui a ver, conta também para o consumo do combustível. Claro, porque tudo soma. Exatamente, tudo conta. 1% aqui, 2% ali, 5% ali, nós vamos a ver, são 20%, 30%. Pois, e ao final do mês sentimos na carteira. Sim, sim. De uma forma descontraída, falamos aqui de algumas coisas que de certeza as pessoas muitas vezes não pensam. Portanto, Joana, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigada, Pedro. Bom dia. Bom dia. Obrigado.